tarde. Meu nome é Ronivon, para quem não me conhece, eu sou proprietário do criador em Falco, Escola Nacional de Falcoaria. E muitas pessoas me perguntam quando foi que eu iniciei nessa arte de falcoaria. Bem, quando eu tinha aproximadamente 12 anos de idade, eu tive contato com a minha primeira ave de rapina. Foi um falco esparvelhos, que os moleques próximos da minha casa tinham acertado a asa dele com uma pedrada, estava ferido. Eu acabei cuidando dessa ave e a partir desse momento eu me encantei com as aves de rapina. Então, mesmo sem saber nada sobre elas, os lugares que eu vi uma ave de rapina, eu ficava procurando observá-la o tempo todo. E desde muito jovem, eu andando com meu pai, nunca esqueço essa cena, eu estava andando numa linha férrea, de trem de ferro, e o meu pai caminhando, eu falei para ele, veio um gavião e pousou em cima do poste, eu falei, pai, um dia eu vou criar aquilo lá. Normalmente os pais falam, poxa, mas que coisa doida, meu filho vai criar aquilo lá. No entanto, por incrível que pareça, meu pai pegou na minha mão e disse, mesmo meu filho, eu acredito em você. Eu costumo dizer o seguinte, que a falcoaria, ela está dentro de você. Você pode aprender a técnica de falcoaria, você pode se tornar um excelente falcoeiro, mas em alguns casos é uma força que vem de dentro para fora, eu não tenho palavras para explicar. Bom, nessa trajetória eu não tinha informação nenhuma, eu não tinha a menor noção como se treinava um ave de rapina, eu não sabia nem dizer o que era falcoaria, então trilhei aquele caminho mais ou menos conhecido, né? Procurava livros que falavam a respeito, não tinha, né? Li muito a enciclopédia Barça, britânica, né? Pegava uma informação aqui, outra informação ali, e as primeiras aves de rapina que eu tive em contato, né? Como eu não sabia as técnicas corretas, cometi muitos erros, né? Até que, num certo momento, eu consegui importar um livro de falcoaria. Tá? Esse livro veio em inglês, eu não sabia falar inglês, e um professor de universidade aqui de Uberlândia, eu procurei ele e perguntei se ele não tinha capacidade de traduzir aquele livro para mim, certo? Ele se prontificou, depois que eu contei a minha história para ele, e ele começou a traduzir o livro, e eu fui, cada página que ele me entregava a tradução, que eu lia, eu sentia mais sede de conhecimento. E o incrível era que algumas coisas que estavam no livro de falcoaria, eu já estava fazendo sem nunca ter visto, sem nunca conhecer, certo? Por exemplo, eu cheguei ao ponto de pegar um pedacinho de carne, amarrar na ponta de um barbante e rodar para um falcão. De forma indireta poderia ser um lure, né? Depois que eu vi no livro que isso era usado para treinar falcões, eu fiquei admirado. Bom, a partir desse momento que eu pude ter contato com esse conhecimento mais sólido, mais técnico desse livro, eu comecei a direcionar mais, né? Eu parei de às vezes cometer erros básicos e comecei a focar realmente na falcoaria propriamente dita, certo? A vontade de montar um criadouro, depois de muitos anos, né, que eu já praticava falcoaria, eu senti a necessidade de criar essas aves. Mas naquela época não existia criadouro de aves de rapina, não tinha informações a respeito. Então isso era mais ou menos no ano de 1900, final de 97, por aí. Eu acho que estava no meio do ano 97. 1997, eu mandei uma carta consulta, eu entrei em contato primeiramente com o IBAMA, tá? E eles falaram que eu tinha que mandar uma carta consulta, certo? Dizendo nessa carta que eu tinha interesse em iniciar um criador. Eu fiz essa carta foi para o IBAMA, demorou, naquela época as coisas não eram tão rápidas como hoje, demorou 3 meses para eles me responderem, e me responderam que o número de casais que eu tinha pedido, que na verdade eu pedi 2 casais, 3 casais de falcões para iniciar a criação, eles falaram para mim que primeiramente aquele número não era suficiente para iniciar uma criação. Eu escrevi uma nova carta falando que eu tinha interesse em criar mais espécies de aves de rapina em uma quantidade maior. Foi aonde então eles aprovou a carta consulta e me pediram para me desenvolver o projeto.
Tá? Eu escrevi sobre esse projeto, mandei para eles e demorou também meses. Resumindo, só de burocracia foram de 97 até o ano de 2000. No ano de 2000, eu recebi, para minha satisfação, uma carta, um documento do IBAMA dizendo que o meu criador tinha sido aprovado. Tá? Uma curiosidade, quando eu estava fazendo esse projeto do criador para o IBAMA me perguntou se teria alguém para me vender essas aves. Certo? Me perguntaram, você vai ter alguém para você poder vender essas aves? Como não existe isso aqui no Brasil, eu disse, acredito que sim, porque lá fora eles já fazem isso. Eu acredito que sim. Outra dificuldade muito grande foi eles entenderem que os recintos para aves de rapina, principalmente se tratando de reprodução em cativeiro, as aves se sentem mais seguras se elas estão num ambiente aonde elas se sentem mais isoladas, mais tranquilas. Tá? Eles achavam que tinha que ser recintos de telas, tal. Então foi um trabalho muito grande mostrar isso para eles. Mas enfim, no final deu tudo certo, eles aprovaram o projeto. Em 2000 eles aprovaram e eu comecei a construção da Infalco. Tá? A Infalco ela não era nesse lugar que está aqui, ela era em outro local. Quando foi em 2001, a Infalco foi inaugurada. Tá? Uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida, tá? Foi quando eu conheci os fundadores da BFPAR. Tá? Na época não, os fundadores são esses três únicos: Jorge Salles Lisboa, Léo Fukui e Guilherme Queiroz. Tá? Eu conheci eles praticamente no momento que eles estavam fundando a BFPAR. Tá? Eu lembro que eu ia no orelhão, era de ficha na época, e eu passava horas e horas colocando ficha e conversando, às vezes debaixo de chuva, às vezes debaixo de sol quente, porque como não existia ninguém que tinha essas informações, quando a gente se encontrou, falou por telefone, a gente queria falar o tempo todo, trocar informações, certo? Interessante que o primeiro encontro da BFPAR, foi feito no fundo da clínica do Léo Fukui, né, em Niterói, no Rio de Janeiro, e estavam presentes, eu lembro direitinho como se fosse agora. Estava eu, o Léo e o Jorge Lisboa, somente nós três, tomando Coca-Cola e comendo pão com mortandela. O Guilherme Queiroz no momento não pôde participar porque ele trabalhava muito e eu não pude ir. Então o primeiro encontro da BFPAR tinha apenas 3 pessoas, certo? Bom, voltando à questão da Infalco. A Infalco ela foi inaugurada, no dia da inauguração da Infalco foi feita a inauguração dela, no dia seguinte foi o encontro da BFPAR. Tá? A gente fez os 2 eventos juntos. Teve televisão presente, porque naquela época não era comum, né, a exibição de aves treinadas. Bom, em 2004 eu consegui reproduzir a primeira ave de rapina nascida em cativeiro no país de forma comercial, foi o Falco femoralis, no ano de 2004, certo? Eu acho que foi um marco para a falcoaria como um todo, porque a partir daquele momento as pessoas teriam chance de ter acesso a uma ave de rapina legalizada. Outro aspecto importante é que Enfalco significa Escola Nacional de Falcoaria. Então eu ministrei de forma formal o primeiro curso de falcoaria no Brasil, certo? Então a gente conseguiu esses 2 marcos, primeiro curso de falcoaria e a primeira ave de rapina reproduzida em cativeiro. De lá para cá, graças a Deus, a gente vem crescendo, né? A gente aumentou consideravelmente a reprodução de aves de rapina. A gente veio para esse lugar aqui em 2005, certo? Hoje a estrutura da gente é bem maior do que era no início, tá? E eu fico muito feliz que hoje eu vejo que a falcoaria cresceu bastante, né? Tem muitas pessoas que estão praticando. A BFPAR em particular, ela é uma instituição que, apesar de enfrentar todas as suas dificuldades, ela também vem crescendo, tá?
a gente percebe que as pessoas que estão tomando a frente dela estão tentando cada vez mais caminhar para frente, está evoluindo, está com novos projetos. Então eu fico muito feliz de ver as pessoas que estão à frente da BFPar hoje estar se preocupando com coisas importantíssimas, entendeu? Como a aprovação da Falcoaria no Brasil, certo? A importância das pessoas cada vez mais se conscientizarem da sua responsabilidade quando estão cuidando de uma ave de rapina, tá? E não podemos esquecer a história da BFPar, tá? A BFPar é uma instituição onde pessoas entram nela, passam um período e outras pessoas vão substituí-las, tá? Então eu acho que sempre devemos lembrar, olhar para trás e ver a sua história. Desde o primeiro dia, onde as 3 pessoas, Léo Fukui, Jorge Salles Boas e Guilherme Queiroz, a fundaram, tá? Essas 3 pessoas, eu me emociono falar disso, apesar de não ter participado da fundação da BFPar, eu me emociono, por quê? Porque eu acho que é uma instituição de suma importância para a falcoaria brasileira. Então essas 3 pessoas, Guilherme Queiroz, Léo Fukui e Jorge Salles Boas, eles uniram forças, lutaram, acreditaram e fundaram essa associação. Então eu acho que todas as pessoas que estiverem à frente dela devem lutar com todas as forças para que ela continue crescendo, tá? Que ela continue evoluindo em prol da falcoaria brasileira e de todos os falcoeiros desse país. Eu agradeço por tudo.